Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Tá vendo essa super planilha aqui em cima? Fica vendo. Nessa aula, você vai aprender a trabalhar com a função C, uma das funções mais usadas no Excel. E também vai aprender a trabalhar com formatação condicional, quando você tem que aplicar uma fórmula para determinar um resultado, e também a trabalhar com emotions, como nós temos nessa situação aqui. Ok? Se você não assistir essa aula até o final, hashtag chateado. Mas tenho certeza que você vai assistir essa aula até o final, então? E vamos ao que interessa. Opa! Primeiro passo, faça o download do conteúdo. O link para download se encontra na descrição da aula, tá bom? Nessa atividade você vai aprender muito mais que função C. Você vai trabalhar com média de uma forma eficiente, você vai aplicar a função C em situação e também para obter o ícone ou emotion que você deseja e também como fazer tratamento em funções. Já já você vai entender o que significa essa questão de tratamento. Então, vamos iniciar a atividade. Primeiro passo. Selecione todo o intervalo da média. De uma forma muito ágil, vamos obter as médias. Então você vai vir aqui no autossoma lá em cima, no somatório, na seta para baixo, automédia. Prontinho. De uma única vez você obteve todas as médias, ok? Na situação nós iremos trabalhar com a função C. O primeiro passo é entender como que funciona a função C. Porque, por incrível que pareça, é uma das funções que mais trava o usuário do Excel. Então, olha só, igual, primeiro passo eu vou trazer a função C. Então, comecei a digitar C, já apareceu a função C, tecla Tab para carregar a função. Você vai configurar a função C em 3 passos. O primeiro passo é o mais importante, o teste lógico. Teste lógico, você sempre terá que comparar uma coisa com outra, ou uma célula com outra célula, ou um valor com uma célula, ou uma célula com um valor. Nessa nossa situação, nós temos o quê? Se a média do aluno for maior ou igual a 5, ele vai ser aprovado. Se não, ele vai ser reprovado. No teste lógico, você tem que se atentar a um detalhe muito importante. Operador de comparação. Nessa nossa atividade é o maior ou igual, mas temos muitos outros operadores de comparação. E é isso que eu vou estar explicando para você agora. Vamos lá. Aqui olha só como que funciona, qual que é o processo da função C. Primeiro passo, o teste lógico. No teste lógico você vai ter que comparar, certo? Uma célula ou um valor, utilizar um operador de comparação com uma célula ou um valor. Sempre vai ter que ter o operador de comparação. Lá no avançado, nós temos algumas situações onde utilizaremos botões de resposta automática. Nesse caso, não precisa de operador de comparação, mas é um caso muito particular, que vai demorar um pouco para nós chegarmos até esse detalhe, tá bom? Em todo o processo de função C, coloque como regra, tem que ter o operador de comparação, ODC, operador de comparação. Então, quais são os operadores de comparação? Nós temos, olha só, o maior, o menor, maior ou igual, que é o que nós utilizaremos nessa atividade, menor ou igual, igual e diferente. Tá legal? Então, primeiro passo, teste lógico. Célula, que é a célula da média, maior ou igual o operador de comparação com um valor, que é o 5. Depois que terminou o teste lógico, tem um ponto e vírgula. E esse ponto e vírgula ele tem um significado na expressão. Olha só, teste lógico, média maior ou igual a 5. Então, olha só, na expressão o ponto e vírgula é então. Então, aprovado. Se o aluno tiver uma nota, uma média maior ou igual a 5, então ele vai ser aprovado. Se não, que é o caso do segundo ponto e vírgula. Então, na expressão, o segundo ponto e vírgula significa senão ou caso contrário. Se não ou caso contrário, o aluno será reprovado. Então, a estrutura da função C, somente isso. 3 passinhos. Teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. Teste lógico, então valor se verdadeiro, se não, valor se falso. Nunca vai mudar, é sempre isso. Então, lembre sempre, o primeiro passo, que é o teste lógico, que é o mais assim complexo, que você tem que lembrar que tem que fazer uma comparação. Uma coisa, operador de comparação com outra coisa. Tudo bem? Então vamos lá para a atividade para você ver como que aplica esse conteúdo. Então, ó, se a célula da média, operador de comparação maior ou igual a 5.
Pronto, finalizamos o teste lógico. Então, valor se verdadeiro. Como eu vou digitar, eu vou escrever, tem que colocar entre aspas. Sempre que for colocar texto na expressão, na função, na fórmula, tem que estar entre aspas. Aprovado. Se não, ponto e vírgula, se não o caso contrário, reprovado. Fechei o parênteses. Então, olha só, primeiro passo, teste lógico. No caso deste aluno, a média é maior que 5, então o aluno vai ser reprovado. Mas se a nota do aluno fosse menor que 5, este teste lógico iria responder falso, então iria ser reprovado. Olha só, valor se o teste lógico for verdadeiro, valor se o teste lógico for falso. Enter. Aprovado, porque a nota do aluno é maior que 5. E agora eu pego esse conteúdo, esse cálculo, duplo clique na alça de arraste, realizando os demais resultados para baixo. Tudo bem? Próximo passo, a média. A média da sala. Como que minha sala se encontra? Qual que é a média da sala? Então, na célula da média, pode entrar então com a função média. Certo? Eu entrei com a função média, carreguei a função média, o tamanho da fonte está muito grande, então eu vou trabalhar pela barra de fórmula. Então, na função média aqui, basta selecionar todo o intervalo, clica, segura e arrasta, selecionando todo o intervalo das médias, fechou o parênteses e dá um Enter. 6.1, tudo bem? Aqui eu não vou continuar ainda, eu vou fazer uma correção na função média. Como assim uma correção? Olha só, deu 6.1. Deu 6.1 porque nós temos valores de médias, mas se eu venho aqui, ó, iniciou o semestre, não vai ter valor de média, então eu vou deletar os valores de média. Fique vendo. Não apareceu nada, certo? Por que não apareceu nada? Porque não tem média para calcular. Então aqui na média, olha só, eu vou fazer uma função de tratamento. Olha o que eu vou fazer. Na média aqui, ó, antes da média, eu vou entrar com uma função C, falando o seguinte. Opa, só entrei com a função C. Se dentro da última célula de média, dentro da última célula de média, certo? A última célula de média, pode ser a primeira ou a última, for igual a vazio. O que é vazio? Aspas, aspas. Aspas, aspas significa vazio. Então, responda vazio. Então, se o conteúdo da última média for vazio, responda vazio. Se não, aí sim, inicia a expressão de média, a função média. Eu abri mais um parênteses, então eu tenho que fechar mais um parênteses. Muito bem. Acrescentei esse conteúdo na função média, Enter. Parece que nada aconteceu, certo? Mas aconteceu sim. Se eu venho aqui na média e deleto a média, a última célula está vazia. Então, consequentemente, o conteúdo vai ficar vazio. Porque foi isso que nós colocamos aqui, ó. Se o conteúdo da G13 for vazio, então responda vazio. Se não, aí sim vai calcular a média. Tudo bem? Esta mesma correção, deixa eu dar um Ctrl Z, esta mesma correção você também tem que fazer aqui na situação. Porque olha só, se nós deletarmos tudo, não tem média, então como que vai ter situação? Então essa correção também tem que ser feita aqui na situação. Vou dar um Ctrl Z, selecionei aqui a situação, a mesma coisa. Se o conteúdo da média for igual a vazio, então responda vazio. Se não, função C. C e faz todo o teste lógico. Olha lá. Parece que fica muito mais complexo, mas não. Apenas acrescentamos mais um teste lógico, certo? Fazendo esta correção. Então isso é usado diariamente nas empresas, certo? Dei o Enter. Olha lá, parece que nada aconteceu. Tenho que realizar novamente o endereçamento. 1, 2. Prontinho. Agora eu venho aqui. Se eu deletar todas as médias, não vai ter nenhum erro. Todo tratado o conteúdo. Muito bem. E para finalizarmos, olha só. Olha qual que vai ser a atividade aqui, ó. Se esta média ela for maior ou igual a 5, então J maiúsculo. Opa, que é isso, J maiúsculo? Se não, L maiúsculo. Nossa, Cleito, que é isso, J maiúsculo, L maiúsculo? Calma, você já vai entender. Então, olha lá, se a média for maior que 5, se a média da sala for maior que 5, J maiúsculo. Se não, L maiúsculo. O que vem a ser isso? Vamos entender agora o que está acontecendo aqui. Antes de aplicarmos qualquer formatação, eu quero que você venha aqui no tamanho da fonte, aumente essa fonte para 90. Gigante, eu sei. 90.
que nós vamos fazer agora? O J e o L, formatado para um tipo de fonte específico, se transforma em ícones, em emoticons, que significa o sorrisinho e a carinha triste. E qual é esse tipo de formato? Olha só, com essa célula do J selecionada, eu quero que você venha aqui, ó, neste campo da fonte. Clique no campo da fonte e escreva WIN. Quando você digitar WIN, automaticamente já vai preencher com Wingdings. Esse Wingdings, veja só, quando dá o Enter, o que acontece? O J maiúsculo corresponde a uma carinha feliz e o L maiúsculo corresponde a uma carinha triste. Então veja só, se aqui selecionei dois campos, ó, as duas colunas aqui, eu vou digitar o número 1. Com a mão esquerda, segure o Ctrl, com a mão direita dê Enter, para preencher com o número 1 todas as células selecionadas e com isso ter uma média menor que 5, para termos lá uma carinha triste. Viu só o que acontece? Então J maiúsculo, carinha feliz, e L maiúsculo, carinha triste. Tudo bem? Aqui agora, Ctrl Z para voltar os valores, e eu quero agora realizar uma formatação condicional. Então aqui eu quero que vocês venham em formatação condicional, nova regra. Por que nova regra? Porque nenhuma das opções padrões vai atender a nossa necessidade. Então aqui, ó, nova regra, eu quero que você venha em usar uma fórmula para determinar quais células deverão ser formatadas. Clica no campo da fórmula e faça o seguinte, ó. Se o conteúdo da média da sala for menor que 5. Só isso, não preciso colocar a função C, porque esse intervalo já é um intervalo de teste lógico automático, então é só eu colocar qual é o raciocínio. Então, formatar. Eu quero a fonte, cor, somente isso, cor vermelha. E eu quero também negrito e itálico. Prontinho, só vou dar um OK e vou dar um OK de novo. Nada aconteceu porque eu só formatei quando for menor que 5. Vamos deixar menor que 5? Só a primeira e a segunda coluna, 1, mesma coisa, digitei 1 com o intervalo selecionado, seguro o Ctrl e dou Enter. Prontinho, quando a média da sala for menor que 5, carinha vermelha, certo? E quando for, dei o Ctrl Z, quando for maior que 5, carinha feliz, carinha verdinha. Tudo bem? É isso aí, nessa atividade você aprendeu a trabalhar com a função C. Personalizamos um pouquinho mais a função C, deixando ela muito mais rica, já aplicando uma correção na função C. Essa parte de correção é muito usada também no dia a dia, para não termos erros dentro das células. Tem vários processos de correções, e eu expliquei para vocês o mais simples, onde nós colocamos dentro da função C um outro Czinho comparando a célula com o espaço vazio. É isso aí, nessa aula você aprendeu a trabalhar com a função C, uma das ferramentas mais solicitadas no mercado de trabalho e que você, com toda certeza, irá utilizar muito no seu dia a dia de trabalho. E se você quiser trabalhar muito mais com Excel, aprender do básico ao avançado, tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos, gravações macros, macros relativas, macros absolutas, introdução VBA e dashboard, então clique nessa imagem aqui embaixo, curso de Excel completo, método definitivo, que você vai ser redirecionado à página do curso, onde te levará a outros patamares de conhecimento em Excel. E também não se esquece, se inscreva no canal, deixa o seu like e já aproveita e me siga no Instagram. Deixei aqui do lado aqui o Instagram para vocês, onde eu posto também com frequência imagens, dicas, novidades do Excel e muito mais. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima!